Bom, nessa aula de hoje, né, vamos estar vendo ali a lei de Hooke generalizada. Então, pessoal, utilizando os princípios, né, das tensões e deformações multiaxial, né, a gente vai desenvolver aqui algumas relações importantes que envolvem as propriedades do nosso material. Então, a gente vai considerar um material homogêneo e isotrópico, né, com comportamento linear elástico. Então, se o material em um ponto tiver sujeito a tensões triaxial, né, as tensões x, y, z, as deformações normais, né, associadas à deformação em x, y, z, vão ser desenvolvidas. Como a gente tem aqui, ó, as tensões, a gente vai ter o aumento aqui, né, no caso, como as tensões são normais saindo aí do elemento, positivo. Só que essas tensões, né, elas vão ser o que? Relacionadas, né, de forma a uma superposição. A gente vai analisar o que a tensão de X vai influenciar na direção X, na direção Y e na direção Z, assim também para as outras, né? As tensões de Y nas três direções e a de Z nas três direções. Então, cada uma dessas tensões, né? Depois essas direções ali a gente vai ter que estar analisando. Só que essa relação da superposição a gente vai fazer junto com quem? Com o coeficiente de Poisson, né? Que a gente sabe que a deformação lateral é igual a menos o coeficiente de Poisson vezes a deformação longitudinal, né? Que é aquilo que vocês viram em resistência 1, né? Se eu tenho uma carga, né, puxando o meu corpo, né, longitudinalmente, né? Essa tensão aqui normal, o que vai acontecer? Ele vai ter uma deformação de alongação na direção da carga, só que na lateral, né, ele vai o que? Reduzir. Beleza? Então é isso aí que vocês estudaram. E também a lei de Hooke, né, que é a deformação é a tensão sobre o módulo ali de elasticidade. Bom, então, ó, a gente tem aqui, ó, né, que a gente mostrou, né, o nosso corpo, só que agora a gente vai iniciar analisando apenas a deformação normal em X. Então, eu tenho essa minha tensão em X, qual a deformação que ela vai fazer? Ela vai fazer um alongamento através da nossa lei de Hooke, né? Porque ela tem a mesma direção da tensão. Então, vai ser a tensão de X sobre o módulo da elasticidade. E já essa minha tensão em Y, o que ela faz na minha direção X? Opa, e X ali, daquela minha tensão, ela é quem? A minha deformação lateral. Então, ela vai ser menos o Poisson vezes a deformação longitudinal. Quem é essa deformação longitudinal? Ela sai da lei de Hooke. Então, vai ser o que em X? Menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão em Y sobre o módulo da elasticidade, que nada mais é que a deformação em Y, certo? Só que eu quero, esse é o segundo, que é o do meu Y. E na de Z, a mesma coisa, né? Vou utilizar aqui o Poisson, que ela, em X é lateral, sobre a longitudinal de Z, que é a tensão em Z sobre o módulo da elasticidade. Então, agora a gente tem essas três. Qual que é a deformação em X que eu vou ter? Né? Dessas três tensões, a deformação em X que eu vou ter das três tensões é a sobreposição dela, é a soma dessas três. Né? Então, observa, essa é positiva porque está alongando e essas duas são negativas porque vão estar o quê? Contraindo, né? Isso devido à nossa tensão saindo ali do elemento. Então, em X, a gente sobrepondo as três deformações normais em X, a gente chega a essa equação. E o mesmo a gente pode fazer, né, de forma similar para de Y e Z. Então aí a gente consegue, né, determinar pela nossa lei de Hooke generalizada quais são, né, as deformações em X, em Y e em Z, sendo que a gente tem o que? Né, tensões, né, em todas as direções. Se eu não tenho nenhuma ou em outra, aqui a gente já está considerando tudo, né? Tanto a
tensão ali normal, como ali utilizado pelo Poisson, beleza? O sinal positivo é que ela é tração, negativo é compressão, né? Que ela está alongando ou contraído o nosso resultado. Beleza? Aí você fala, professor, mas aí é normal. E a de cisalhamento? Bom, nós sabemos, né, que o material isotrópico, né, vocês já estudaram ali, ó, o elemento vai permanecer como um bloco se ele só sofre tensões normais. Então, nenhuma deformação de cisalhamento, né, ela é produzida se o meu elemento está sofrendo apenas tensões normais. Então, se eu aplico a tensão de cisalhamento, né, ele só vai sofrer o quê? Deformação de cisalhamento naquela direção. Então, se eu apliquei o cisalhamento aqui, a tensão de cisalhamento em XY, ele só vai sofrer deformação de cisalhamento em XY. Se eu aplico, né, em outras direções, ele vai sofrer de outras direções. Então, o cisalhamento, a tensão de cisalhamento de XY não vai causar outra deformação, né? Opa, aqui, né, tipo, da mesma forma, né, que o ZY ou o XZ, né, que ficou repetido, só vão provocar ali deformações de cisalhamento na direção dele, beleza? Então, a lei de Hooke da tensão de cisalhamento, né, que vocês já estudaram, né, tá aqui, ó, é 1 sobre o modo de cisalhamento vezes a tensão ali de cisalhamento daquela direção. Então, qual a relação que a gente tem do modo de elasticidade, coeficiente de Poisson e o modo de cisalhamento? Né? Vocês já estudaram que o modo de cisalhamento é o modo de elasticidade sobre 2, 1 mais o Poisson. Então, se eu tenho, né, um elemento sofrendo cisalhamento puro, aonde a minha tensão normal x, y, z é zero, né, no meu elemento, é isso aqui que vai ser representado. Então, para facilitar, né, o nosso coeficiente, o nosso círculo de Mohr, a gente vai ter o que? Apenas cisalhamento, onde a tensão normal é zero. Então, a minha tensão normal mínima é menos a minha tensão de cisalhamento. A minha tensão máxima é mais a minha tensão de cisalhamento, né? Que aqui é o raio que a gente vai ter. E o ângulo ali, para eu transformar esse meu cisalhamento puro em tensões normais, né? Vai ser o que? 45. Já que aqui, ó, o 2 θp é quem? É 90, né? Então ele é metade, que é 45. Então com essa rotação de 45, eu transformei esse cisalhamento puro aqui, ó, a gente tem o que? Apenas as tensões principais. Então, analisando ali as nossas tensões principais, né, pegando os 3, né, cisalhamento aí para o estado triplo de tensão, a gente tem que a mínima é menos o cisalhamento, a intermediária é em zero, aqui, e a máxima é o nosso cisalhamento. Então, substituindo na nossa equação, né, de deformação, a gente vai ter que a nossa deformação é quem, né? A equação de deformação é essa aqui, ó, né? Que vai ser como são ali, substituindo, vai ter o zero, vai ter a outra, a gente acha esse nosso valor que é a tensão de cisalhamento sobre o mol de elasticidade, 1 mais o coeficiente ali de Poisson. E também, né, a gente pode determinar quem é a nossa deformação, né? Igual que ali a gente achou a deformação através do cisalhamento, mol de elasticidade, então e Poisson. Aqui a nossa deformação através de quem? Da deformação de cisalhamento. Então, né, por meio de equação de transformação ou círculo de Mohr também, vamos fazer agora pela transformação, pegando cisalhamento puro. Cisalhamento puro, essas minhas tensões são zero, então eu sei o quê? Que a deformação em x e y aqui, ó, é zero, né? Eu vou ter ali apenas, né, a minha outra, né, a minha
deformação de cisalhamento no meu plano. Então, a minha deformação de 1 e 2 é quem? Ó? O EX mais o EY sobre 2, mais ou menos, a raiz. Ó. Então, como essas minhas deformações aqui ó, são tudo zero, né? Quem que é a minha tensão aqui principal, né? A minha deformação normal principal, né? Aqui ó, vai estar o quadrado mais na raiz, é a deformação cisalhante aqui sobre 2. Beleza? Então, a gente fazendo essa relação, né, da deformação normal com a cisalhante, aqui da deformação normal com a tensão cisalhante, e a gente já tinha ela aqui da minha deformação normal com as tensões normais. Certo? Então, essa lei de Hooke generalizada, né, também muito utilizada ali que a gente tem para a gente ver a dilatação e o modo de compressibilidade do nosso material. Então, quando o material é elástico, né, for submetido à tensão normal, seu volume vai mudar. Então, né, a gente vai considerar ali um elemento sujeito às 3 tensões normais, X, Y e Z. Então, a gente tem o elementozinho aqui, ó, dx, dy, dz. Esse é o tamanho dele antes de sofrer a carga. Então, a gente está aplicando agora ó, as tensões normais X, Z e Y. E o que a gente vai ter final, né? É aquele ampliamento dele, que é o dx mais o EX dx, que nada mais é que 1 mais E dx. Aqui a gente vai ter de cada um. Então, quem que é essa mudança do volume? Né? É a dimensão final menos a dimensão inicial. Beleza? Essa aqui é a minha variação do volume. Só que as minhas deformações são muito pequenas, que é esse Ezinho. Quando a gente entra aqui, ó, trabalhando essas multiplicações, né, praticamente todos ali, a gente vai ter o quê? O EX vezes o EY vezes o EZ. Então, a gente sempre vai ter um multiplicando um pelo outro, exceto quando o primeiro multiplica por 1 e multiplica por 1. Quando o segundo multiplica por 1 e multiplica por 1. Então, essa multiplicação da deformação vezes deformação, essa deformação já é algo muito pequeno. Então, ela é tão pequena que ela vai ser desprezada. Então, essa nossa variação, né, que a gente tem essa mudança aqui ó, do volume, vai ser apenas, né, quem? Ó, o dx mais o EY mais o EZ. Esse aqui, ó, quando multiplicou todos o 1, 1 e 1, ficou um que vai ficar esse, positivo por negativo, aí esse termo aqui some. Então, por isso que fica apenas, né, esse nosso elemento. Então, a mudança do volume por unidade de volume, né, a deformação volumétrica, a gente vai pegar essa variação aqui, a mudança do nosso volume, né, sobre o volume inicial. Então, a gente vai ter que é a deformação normal em X, Y e Z. Essa é a nossa dilatação, né, ou deformação volumétrica. Só que quem é o XY? É X, é Y e é Z, essas deformações normais. A gente já achou ela aqui, ó, na nossa lei de Hooke generalizada. Substituindo elas, né, igual vamos somar, observe que eu tenho alguns multiplicando Poisson, outro fora ali, né? Resolvendo esse sistema ali, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Na nossa lei de Hooke generalizada, vai ser isso, 1 menos 2 Poisson sobre molaridade, multiplicando a soma dessas tensões normais em X, Y e Z. Então, você pegar aquela lá aqui, trabalhar, você vai ver, né, que vai chegar nessa equação de dilatação. Aí a gente tem, e o modo de compressibilidade, né? Ali é o que dilatou, né? Então, quando a compressão, né? Então, se a gente tem um material submetido a uma pressão uniforme, né? Uma pressão ali de um líquido, uma pressão que vai ser o quê? Igual em todas as direções, né? Uma pressão aqui, ó, hidrostática. Então, todas as tensões que a gente vai ter, vai ser igual. Vai ser aqui, ó, o P. Então, a nossa tensão X, Y, Z, ele é quem? O menos P. Então, quem que é aqui, ó,
a nossa equação de dilatação, ó, a gente tem, ó, esses três. Esses três vai ser o quê? Menos P. Então, substituindo aqui esse menos P e organizando, né? Passando ele, ó, como vai estar em cima, vai passar para cá negativo P, vai ficar aqui o menos 3P, multiplicando isso aqui. Então, a gente vai ter o quê? Organizando P sobre E é igual a menos o E sobre o 3, 1 menos 2V. Beleza? Então, o P veio para cá, só inverteu a equação e o menos 3 está aqui. Então, esse termo aqui, ó, da direita, pessoal, é o que a gente chama de módulo de elasticidade volumétrica ou módulo de compressibilidade, né? Representado aqui pela letra K. Então, na maioria dos metais, o nosso coeficiente de Poisson é 1/3. Então, se ele é 1/3, ó, aqui é 1/3. Quando a gente trabalhar, a gente vai achar que o nosso K é igual a quem? O módulo de elasticidade. O nosso módulo de compressibilidade vai ser igual ao nosso módulo de elasticidade. Se existe um material que não mudasse de volume, a minha variação aqui, ó, dela seria 0. Então, o nosso módulo de compressibilidade ia ser o quê? Infinito. Né? E, na maioria ali, né, pela equação do módulo, né, o valor máximo do nosso índice de Poisson é meio, né? Além disso, durante o escoamento, né, a gente não vai ter mudança do material. Então, esse coeficiente de Poisson é usado quando ocorre aqui o escoamento plástico, né? Então, aqui a gente, né, tira ali quem são a dilatação e a compressibilidade, utilizando a nossa lei de Hooke generalizada. Então, olha só aqui que ele quer. Ó. O suporte feito de aço, né, aqui no nosso ponto Azinho, ele fala que a elasticidade é 200 gigapascal, o coeficiente de Poisson é 0,3, ele quer as tensões principais em A, sabendo que teve, ó, essa deformação principal 272 microns e a outra 33,9 microns. Então, pessoal, se eu sei, ó, ele está numa superfície aqui, ele não tem nenhuma carga. Então, esse pedaço aqui que a gente está analisando, ele só vai ter o quê? Deformação, ó, nessas, né, duas direções, né? As tensões, quer dizer, nessas duas direções, como não tem nenhuma carga aqui, ó, ele não tem tensão nessa direção Z. Então, a minha tensão aqui, ó, normal, ela é 0. Então, eu vou ter o que? As tensões principais vão ser apenas duas. Então, pegando as nossas equações generalizadas, né? Ao invés de onde que é x, y, z, vamos mudar para 1, 2 e 3, ó. Então, pegamos aqui, ó, duas, porque a gente tem duas, né, dessas deformações principais, e a gente consegue resolver, já que a gente sabe que a tensão aqui no outro ponto, ela é 0, já que está na superfície, ela não tem carga, né? Então, esse aqui vai ser 0, esse aqui, ó, é 0, a gente tem o E2, a gente tem o E1, tem o módulo da elasticidade, tem o coeficiente de Poisson, vai ficar aqui, ó, a gente chega nessa equação em função das nossas tensões 1 e 2. E aqui também, na tensão 1 e 2. Resolvendo esse sistema, a gente acha que as tensões principais 1 e 2 é 62 megapascal, 25,4 megapascal, e, né, podemos deduzir que a terceira tensão aqui normal, ela é 0. Beleza? Olha aqui esse outro exemplo, né? A barra de cobre sujeita a uma carga uniforme ao longo das bordas, né? E a gente tem aqui, ó, 800 megapascal para cá, tração e compressão de 500 megapascal. A outra fase está livre. Aí ele fala, o comprimento A é 300, o comprimento B é 50 e a espessura T é 20 milímetros, né? Antes da aplicação da carga. Essa é a deformação, as dimensões sem deformação. Então ele quer, determine seus novos comprimentos, né? Que é o comprimento, a largura e espessura após essa aplicação da carga. Então ele me fala que no cobre 120 gigapascal e o coeficiente de Poisson 0,34, né? E o módulo de elasticidade 120. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer aqui no corpo? Ó, vamos considerar o X aqui, onde está 800, o Y
aonde está esse de 500, e o Z, aonde que não tem nada. Então, como ele me deu, a minha tensão em X é positivo, que é 800 megapascal. A minha tensão em Y é negativo, porque é compressão. Né? Tá aqui, ó, menos 500, né? A de X aqui 800. E a de Z? Não tenho carga, então ela é zero. Eu tenho alguma tensão de cisalhamento? Não tenho, então ela é zero. Então, pessoal, a gente pode pegar o quê? Como eu tenho já esses valores, né? Aplicar a lei de Hooke generalizada para X, para Y e para Z. Já que a gente tem quem? As três tensões, tem o coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade. Com isso, ó, a deformação em X é esse valor, a deformação em Y é aqui e a deformação em Z é essa. Observe que são negativas, né? Aqui, ó, em Y e em Z. Beleza? Então, né? E a de X positiva. Então, quem que são os novos comprimentos, largura e espessura? É o inicial, A, mais a deformação em X vezes A, já que A está na direção X. A de B é B vezes a deformação de Y vezes o inicial de B. E a espessura é em Z. Deformação de Z vezes a espessura T mais o T. Então, somando aqui, trabalhando, a gente vai chegar às novas, né, dimensões do nosso corpo. Olha o nosso terceiro exemplo, né? Se o bloco retangular estiver sujeito a uma pressão uniforme de 200 kPa, determine a dilatação e a mudança do comprimento de cada lado. Então, ele falou, né? Aqui, ó, o nosso bloco 600 kPa, o módulo da elasticidade, e o coeficiente de Poisson 0,45. Então, ele me deu as dimensões em A 4 cm, B 2 e C aqui 3. Bom, né? Então, como são iguais, ó, a tensão em X, Y, Z é o menos 20 Pascal, né? Que são iguais. Todas, né? Como é a pressão uniforme, todas de compressão. Aí você até fala, professor, mas nesse caso você não vai separar quem que é X, Y, Z? Não preciso, porque como a carga é a mesma em todas as direções, né? A gente vai ter, e o que? A nossa dilatação é a mesma. Porque todas elas aqui vão ser o que? Iguais. Então, a nossa dilatação, né? Vai ser aqui, ó, menos 0,01. Beleza? Essa é a dilatação, né? Que a gente vai ter, negativo, que é da compressão. Então, ele quer agora, né? Aqui, ó, determinou a dilatação, agora ele quer a mudança de comprimento. Bom, a mudança de comprimento, como falamos, é tudo igual, ó, o X, o Y e o Z. Então, vai ser o mesmo, né? A deformação em X, a de Y e a de Z é igual. Então, a gente vai entrar com os valores delas ali, o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, e com isso a gente tira aqui quem é a deformação normal para todos os lados. Agora, para saber o comprimento, né, ali o quanto, né, que ele quer saber a mudança de comprimento, quanto que ampliou para cada lado, a gente vai pegar e vai multiplicar por A, por B e por C. Então, a gente vai pegar ali, ó, a nossa deformação normal, né? Deu negativo, vezes o valor de A. Então, é isso aqui. O de B é isso aqui. E o de C, que é isso aqui. Todos negativos, por quê? Porque cada dimensão vai diminuir, porque elas estão sofrendo ali a compressão. Beleza, pessoal? Então, né? Assim a gente finaliza aí a nossa aula de lei de Hooke generalizada.